Esse anime se inicia no meio de uma guerra em um mundo de fantasia. Em meio a essa guerra, vários círculos mágicos se formam e deles várias armas são lançadas na direção de alguns figurantes que acabam sendo desmembrados. Do nada, os soldados começam a recuar, pois o grande e esmagador de calamidades entrou em ação. Dentro de uma caverna, o herói de nome complicado começa a lutar contra um esqueleto gigante. Esqueleto esse que no caso estava sendo controlado por um necromante muito poderoso. Durante a batalha, o esmagador de calamidades não demonstra nenhuma fraqueza e continua pressionando o esqueleto gigante. Enquanto os dois lutavam, uma bola gigante de energia se formou no céu, e essa energia de alguma maneira chegou até o subsolo, e o necromante fez ela se transformar em uma espécie de dragão morto-vivo. Mesmo enfrentando esse nível de perigo, o esmagador de calamidades conseguiu partir o dragão em dois. Bem perto dessa batalha insana, alguns sacerdotes estavam impressionados com a quantidade de mana que o necromante tinha, e bastou eles falarem isso que o necromante começou a apelar ainda mais contra o herói Shagrua. Que nome horrível. Mesmo vendo esse nível de apelação, uma sacerdotisa conseguiu afirmar que o herói Shagrua jamais iria perder para a morte. Nesse momento, vemos um flashback sobre o passado desse herói. Basicamente, desde pequeno, ele sempre acompanhou a morte de perto. Porém, ele nunca morreu. Não importava quantos aliados morressem ou quantos inimigos se levantassem contra esse cara, ele sempre saía vitorioso. E com um olhar sinistro que o permite ver as almas fora de um corpo, o herói diz ver a quantidade absurda de almas que foram sacrificadas pelo necromante. Dito isso, a batalha continua com o esmagador de calamidades triturando os ossos dos mortos-vivos. Do nada, ele foca seus golpes no esqueleto gigante, e após ter o seu golpe mágico defendido, o herói Shagrua finalmente conseguiu encontrar o corpo do necromante. Vendo esse corpo minúsculo e frágil, o herói mostrou seu desprezo e disse que o deus dos mortos fez essa pilha de mortos somente para proteger esse lixo que ele é. Em resposta, o deus da morte disse que o herói Shagrua também se diverte lutando. Não só isso, mas a pilha de mortos foi feita pelos dois. Dito isso, o necromante, que é chamado por todos de deus da morte, começa a invocar uma magia que o próprio herói não conhece. Em resposta a essa magia, o Shagrua avança usando toda a sua mana e o apoio dos seus suportes. Dessa maneira, o ataque de ambos se colidem, e no fim, o herói consegue cravar a sua lâmina no corpo minúsculo do deus da morte. Feito isso, a magia do necromante explode e do nada, ouvimos a voz de um garoto perguntando se o seu último feitiço foi ativado. Esse garoto abre os olhos se perguntando onde ele está. Ao se levantar, ele tenta falar algo, mas a sua garganta está cortada. Após olhar ao seu redor, o garoto decide seguir uma luz. Assim, ele acaba chegando em um lugar que ele nunca viu antes. Daí, enquanto o garoto de cabelo branco andava pela cidade, um cara estava entrando em contato com os seus parceiros para avisar que eles falharam. Além de falar isso, o cara também ficou sem entender como o garoto ainda estava vivo mesmo tendo seu pescoço cortado. Perdido e sem saber por onde ir, o garoto, que na verdade é o deus da morte, chegou à conclusão de que ele está em uma terra pacífica. E mesmo o cara sendo o vilão da história, ele ainda estava preocupado com o futuro do outro mundo. Do nada, alguns policiais o abordaram e começaram a se comunicar em uma língua que o deus da morte nunca ouviu antes. Mesmo assim, por algum motivo, o garoto conseguia entender algumas coisas que eles falavam. A conclusão que o deus da morte chegou para ele estar quase os entendendo perfeitamente é que ele está absorvendo as informações desse corpo que ele está usando. E quando o deus da morte começou a entender perfeitamente os dois policiais, os dois viram que o pescoço dele estava realmente cortado. Não era cosplay, era sangue. Nesse momento, uma garota pisa em cima da cabeça de um policial, segura na mão do deus da morte e o leva para um beco. Nesse lugar escondido de todos, a garota pergunta para o nosso protagonista se ele sabe quem ela é. Percebendo que o cara está desmemoriado, a garota se apresenta como Sakimiya Misaki, e por algum motivo, a garota avalia o corpo dele e diz que ele está vivo. Sem entender nada, o nosso protagonista agradece a garota. Porém, do nada, a garota puxou um pé de cabra e disse que dessa vez ela irá matá-lo. Foi só ela falar isso que o nosso protagonista viu as memórias desse corpo e descobriu que foi ela quem o matou. Agora, com isso em mente, o deus da morte saiu correndo. Enquanto isso, o cara das câmeras estava ansioso para ver o garoto de 16 anos morrer. Um tempo depois, vemos que o nosso protagonista conseguiu se esconder em um prédio vazio. E o que mais estava o incomodando é o fato dele não sentir presença de nenhum espírito nesse mundo, o fato do atual corpo dele não ter muita magia, e para piorar, mesmo que ele seja bom de briga, esse corpo é lento e por isso a sua movimentação, é completamente desequilibrada, horrível, péssima. Sabendo que pode morrer por conta de um simples ferimento fatal, o deus da morte do nada é surpreendido pela assassina o atacando. Ao ser atacado por ela, o nosso protagonista se defende da maneira que esse corpo aguenta, e sem muitas opções, ele obviamente tenta fugir, mas a Misaki consegue acertar uma faca na perna dele. Nesse momento, o nosso protagonista se irrita, pois esse mundo pacífico é algo que ele não deseja abrir mão. Então, depois de arremessar uma faca na sua perseguidora, ele chega até uma sala obscura. Quando a Misaki chega nessa sala, ela ataca mais facas do nosso protagonista e diz que essa sala já foi usada para tudo que é tipo de coisa que fizeram pessoas morrer. O que a Misaki não sabia é que o fato dessa sala estar lotada de espíritos é exatamente o que o nosso protagonista, o deus da morte, precisa para obter mais mana. E bastou o deus da morte usar o seu olho da morte, que no caso é o mesmo olho que o herói Shagrua tem, aquele olho que vê espíritos. Só que no caso do nosso protagonista, como ele é um necromante, ele pode usar o poder de cada uma dessas almas para recuperar a sua mana. E usando o poder de cada uma dessas almas mortas, o deus da morte revidou ao ataque da Misaki, varando a barriga dela com a mão do seu esqueleto
esqueletão. Enquanto isso, no outro mundo, vemos o herói dizendo que a magia do Deus da Morte pode ter sido ativada no último segundo. Não só isso, mas ao golpear o maior vilão de todos, ele só conseguiu ver a alma dele por uma fração de segundos. Por isso, o esmagador de calamidades tem medo de que o cara ainda esteja vivo. No fim, uma suporte o informou que a unidade de observação da igreja confirmou que a alma do Deus da Morte sumiu completamente desse mundo. É claro, né? O cara foi para um Isekai no nosso mundo. Do outro lado da tela, vemos que o necromante mais poderoso não pretende fugir de quem tenta o caçar. Então, ele manda Misaki vir o atacar novamente. Porém, a garota não reage às suas provocações. No fim, ao dar uma avaliada nela, o nosso protagonista percebe que a garota foi enviada para jogar no Vasco. No episódio seguinte, vemos um pouco do passado do nosso protagonista. Basicamente, por ele ter esses olhos especiais, ele acabou sendo vendido para os feiticeiros da corte. E após receber vários tipos de treinamentos, ele se tornou um necromante e passou a lutar em vários campos de guerra. Isso durou até que o reino onde ele vivia caiu. Depois disso, ele tentou viver em silêncio e em uma mina de carvão ele encontrou algumas crianças e as ajudou. Porém, por ele ser uma entidade que levou a vida de muitas pessoas embora na guerra, essas crianças acabaram sendo caçadas e eliminadas com o pretexto de que elas estavam sendo controladas pelo necromante. Furioso, o nosso protagonista eliminou todos os soldados e com o passar do tempo ele eliminou tantas pessoas, mas tantas pessoas, que a mina de carvão em que ele vivia acabou se tornando uma dungeon de mortos-vivos. Durante todo esse tempo, ele continuou desejando obter paz. No fim, ao ser confrontado pelo herói, o necromante aproveitou a oportunidade para testar a sua magia de ressurreição. Depois de ver o passado do vilão, vemos que nesse mundo ele ainda não pretendia arrancar a vida de alguém. Porém, a tal da Misaki morreu com apenas um hit na barriga e nem mesmo usou uma poção de HP, uma magia de cura ou algo do tipo. Sem entender nada, o nosso protagonista começa a se desesperar. Enquanto isso, o maluco dos drones estava mostrando os feitos do nosso protagonista aos seus superiores. Já a Misaki, bom, ela estava revendo a sua vida inteira durante a sua morte. Basicamente, ela teve a sua família morta e depois disso ela se tornou uma assassina que elimina Yakuzas. Após eliminar o cara que matou a sua família, a Misaki tentou eliminar uma pessoa boa para ver se ela realmente era uma assassina. E após matar a pessoa boa e com um belo corte no pescoço, ela confirmou ser capaz de eliminar pessoas boas também. No fim, a Misaki queria ver se ela também conseguia se matar. E na hora que ela pulou do alto de um prédio, o seu celular tocou. Por isso ela interrompeu esse momento tão importante na sua vida para atender o celular. Durante essa ligação, o cara chamado Takumi disse que o garoto da missão dela estava andando pela cidade com o pescoço cortado. E depois de rever a sua vida até esse ponto, a Misaki finalmente acorda. Após acordar, a garota, além de não entender como ela está viva, também fica sem entender o que a Kuraki Lisa está fazendo nesse lugar. Mas depois de dar um abraço caloroso na sua funcionária, a tal da Lisa informa a Misaki que ela já está morta. Já o nosso protagonista confirma tudo dizendo que agora ela é um tipo de zumbi. Logo em seguida, o Takumi começa a mostrar algumas coisas que aconteceram antes da Misaki acordar. Basicamente, há uns 40 minutos atrás, ele gravou tudo que o nosso protagonista fez usando seus drones. E avisou a Lisa que a sua melhor funcionária havia sido morta por esse cara. Ao descobrir isso, a mulher foi até o nosso protagonista com seus guardas. Lá, ela viu o Deus da Morte perto da Misaki com vários círculos mágicos ao redor. E antes de partir para o ataque, a Lisa deixou o nosso protagonista usar a sua magia para salvar a vida da Misaki. Após curar a garota, o nosso protagonista perguntou a todos quem eles são. Ao descobrir que eles vieram vingar a Misaki, o nosso protagonista diz que consertou o corpo dela e, segundo ele, a única coisa que falta é esperar ela acordar para ele conjurar uma magia que irá ressuscitá-la. Ao ouvir isso, a Lisa e seus funcionários armados ficam sem entender nada. Percebendo que eles não entenderam nada, o necromante pergunta se nesse país as pessoas não sabem usar magia. Em resposta, a Lisa diz que esse tipo de coisa só existe em histórias e games. De resto, os humanos que dizem ser magos na verdade são um bando de charlatões. No fim, ao descobrir essas coisas, o nosso protagonista esconde suas magias e tenta enganar a todos dizendo que eles tiveram uma alucinação em massa. E como ninguém quis acreditar nele por bem, ele resolveu ameaçá-los. E quando todos apontam suas armas para ele, o nosso protagonista deita um deles no chão e diz que não matou a Misaki por mal. Ele só fez isso por não saber o quão resistentes as pessoas desse mundo são. Em resposta a isso, a Lisa pede um pouco de tempo para pensar e o nosso protagonista dá permissão a ela. E ele só fez isso pois ele não sabia se tinha magia o bastante para aguentar os tiros das armas que esses caras estavam segurando, pois mesmo vivendo em um mundo de fantasia, ele já teve contato com armas de fogo. Do nada, todos escutam um som de uma ambulância e no seu tablet, a Lisa vê informação de que uma creche sem licença está pegando fogo. Ao ouvir e ver que crianças estão em perigo, o nosso protagonista se intromete nesse assunto e pede para as pessoas na sua frente o levarem até esse lugar. Em resposta, a Lisa pergunta o porquê dele querer fazer isso. E o nosso protagonista diz que ele já foi queimado várias vezes, e isso não é uma dor que uma criança deveria sentir. No fim, a Lisa manda o maluco dos drones levar o nosso protagonista até o local. E ao invés do Deus dos mortos ir correndo igual uma pessoa comum, ele inventou de se mover igual ao Homem-Aranha. Só que ao invés de teia, ele ficou usando ossos gigantescos. Chegando no lugar, o nosso protagonista ativa os seus olhos demoníacos e logo vê as crianças no meio do prédio em chamas. Do nada, o cara invoca a mão de um esqueleto no chão e a usa para chegar dentro do prédio. Lá dentro, ele transforma a alma dos familiares das crianças em esqueletos ambulantes e os coloca para carregar as crianças. Por fim, usando uma mão esquelética gigante e invisível, o nosso Deus dos mortos salvou todas as crianças e mostrou que ele é gente boa. Só teve um passado meio conturbado, sei lá. Após salvar as crianças, o cara saiu do prédio voando igual bosta e retornou até onde a Lisa e a Misaki estavam.
Os feitos do nosso protagonista foram insanos, porém o fato dele ter feito essas coisas na frente de pessoas acabou gerando uma certa repercussão na internet. Vendo tudo isso, o Takumi ficou a entender como funciona a moral do nosso protagonista, pois ele deletou a Misaki e a reviveu como se fosse um brinquedo. Já algumas crianças ele correu para salvá-las como se fosse um grande herói. Pensar nisso faz o Takumi dizer para a Lisa não se envolver com esse maluco. Então finalmente chegamos ao momento em que a Misaki acordou. Após realizar esses feitos, o nosso protagonista ficou se perguntando o que ele pode fazer para obter paz nesse mundo. Em resposta, a Lisa disse que existem muitos tipos de paz, e para ela o melhor tipo de paz é aquela que se obtém tendo muito dinheiro. Ao ouvir isso, o nosso protagonista diz que se nesse mundo ele é o único que pode usar magia, obviamente ele vai usar essa vantagem para ganhar dinheiro. Após ele falar isso, a mulher com os bagulho quase explodindo na nossa tela se apresentou e disse que pode ser uma intermediária entre Shinjuku e o nosso protagonista, que é um cara que veio de outro mundo. Não só isso, mas como o interior do nosso protagonista não é mais o tal do Shinoyama Polka, ela não precisa mais eliminá-lo. Depois de dizer que vai ajudá-lo, ela coloca a Misaki e o Takumi para fazer esse trabalho no lugar dela. Dessa maneira o episódio 2 termina, tem muitos mais episódios para sair e eu recomendo que você assista. O nome do anime: Dead Mount, Dead Play, yeah.